Olá, você que me acompanha nas redes sociais, também aqui no portal BNT. Hoje nós estamos com mais um episódio do Bate-Papo Aberto com o Roberto. É aqui um espaço de muitas discussões, de vários temas, e hoje nós temos um tema bastante especial e um convidado também bastante especial, muito conhecido aqui na cidade e na região, e hoje conhecido a nível nacional e nos últimos meses aí, inclusive em outros países com temas bastante importantes para o nosso país e para o mundo. Nós estamos hoje aqui com o deputado federal, Aliel Machado. Seja bem-vindo, Aliel. Olá, Roberto. Olá a todos que acompanham o teu programa, o Bate-Papo. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Sou um ouvinte, sou um espectador teu e é uma alegria, uma honra estar aqui nesse novo modelo, né? Esse bate-papo, esse podcast, essa maneira nova que a gente acabou encontrando nos últimos anos aí para poder conversar com as pessoas. É um novo espaço, né, que as pessoas têm, além dos meios convencionais da comunicação, TV e rádio. As redes sociais hoje elas são muito importantes na divulgação, né, de informações, enfim. Então são espaços importantes que a gente tem que utilizar para trazer assuntos relevantes para a nossa sociedade. E nós já aproveitamos convidar você que está participando, assistindo, a curtir, compartilhar o nosso vídeo para que a gente possa aí levar essa informação, essa discussão para o maior número de pessoas possível. O Aliel, eu já conheço ele há bastante tempo, né? Mesmo antes dele ser político, né? De ser político eleito. Na verdade, o Aliel é político, acho que desde que nasceu na maternidade, que eu imagino que já fazia política, né? É uma pessoa que tem a política, é natural dele essa questão da discussão, do debate, vivenciou isso desde a sua infância, né? Então a gente já conversou muito sobre política há bastante tempo, né? Então é uma satisfação falar novamente sobre esse tema. E a gente não vai falar só sobre política hoje aqui. E vamos falar um pouquinho, Aliel. Muitas pessoas conhecem a tua trajetória, né? Você, antes da política, participou de um movimento estudantil lá no ensino médio, no Colégio Presidente Kennedy, né? Onde você estudou. Mas, tempo atrás, eu vi uma imagem tua, uma foto tua, sei lá, você devia ter uns 8, 10 anos, num palanque de não sei se era o Zuc, enfim, uma foto já tem bastante tempo. Então, antes do movimento estudantil, você já andava naquele tempo que tinha os comícios, os shows mistos, né? Então, antes do movimento estudantil, como que foi essa tua participação na política? Sempre fala, o Aliel cria não sei de quem, o Aliel cria não sei... Como que surgiu essa identidade para a política? Como que surgiu na tua família? Não tem ninguém, né, da política, mas você veio de uma família humilde, até onde eu sei, não tem ninguém da política. Como que surgiu isso? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou cria do meu pai e da minha mãe. E a vida nos impõe dificuldades, né? E eu acredito que as dificuldades, as experiências da vida, elas nos fazem correr atrás dessas necessidades e elas nos ensinam. O maior ensinamento que alguém pode ter é a experiência de vida. E eu, com 7 anos de idade, Roberto, eu catava reciclado na rua com meu pai. A gente catava papelão mesmo na rua, catava latinha para vender por quilo, para comprar comida. Essa era uma realidade. Eu sou o irmão mais velho, a gente morava numa casinha de madeira, de 2 cômodos. E a época tinha esse showmício, comício, o que você tem num lugar desse? Gente importante, né? Então a gente ia lá atrás para pedir uma ajuda, para levar uma necessidade, para acompanhar. E eu sempre gostei de política. Minha primeira, digamos assim, minha primeira eleição foi com 6 para 7 anos de idade, quando você tinha a eleição do rei da escola para vender rifa. E quem vendesse mais rifa, convencesse as pessoas para ajudar a escola, na época podia, né? Tinha um espaço ali. E eu lembro lá na escola municipal, o professor Nelson Pereira Jorge, lá na Vila Gimberg, onde eu moro, foi minha primeira eleição. E aí, a época tinha esse showmício. E você ganhou a eleição? Ganhei. Ah, bom, isso que é no importante. pré, primeira, segunda, terceira e quarta série. Os 5 anos seguidos, os 5 anos eu fui o que mais vendeu as rifinhas para ajudar a escola lá. Era o mestre da escola ali, então levou tudo. E ajudava lá. Então, foi minha primeira, assim. E eu sempre gostei. Eu não lembro, assim, um dia ou algo que tenha marcado especificamente. Eu sei que é uma coisa que eu sempre gostei. E num desses comícios, lá atrás, me chamaram porque conversavam comigo e pediram para eu falar nos comícios. E eu falava. Você já era conhecido nos comícios, então? Eu pegava ônibus para ir onde tinha os comícios. Eu passava por debaixo da roleta, né? Então eu pegava ônibus, como meu pai e minha mãe não podiam ir porque não tinha dinheiro para passagem, eu ia sozinho. E eu meio que dava uma fugida. Então eu passava embaixo da roleta e ia pros comícios. Descobri, vai ter comício lá no Borsato, vai ter comício lá no Cristo Rei, vai ter comício lá no Santa Luzia. Eu passava por baixo da roleta
ia para os comícios. E aí lá eu me envolvia, conversava, conhecia os políticos. Uma dessas pessoas, que era uma pessoa muito popular, muito querida, muito próxima, de fato era o ex-prefeito, ex-deputado Zuc, que eu tive uma aproximação, com ele à época. E o Zuc falou, eu quero que você vá em todos os meus comícios. E aí começou a me levar nos comícios. Virou um garoto propaganda do Zuc. E ficava acompanhando o Zuc, tudo quanto é canto. E o Zuc me ajudava. Teve uma vez, inclusive, que ele e a esposa dele, a Peg, me levaram numa loja e compraram um colchão pra mim, cesta básica, umas coisas que eu não tinha em casa. E ele foi lá na minha casa levar junto com ela. Então é uma coisa assim. Um fato importante pra alguém que é de uma família humilde. Pega um moleque de bairro, um menino de bairro, engraxate, 9 anos de idade, da época, sei lá, 8, 9 anos que eu tinha. E ter isso é uma coisa, né, poxa, muito importante, né? Então foi assim que começou, eu sempre gostei, tenho... Daí veio um movimento estudantil, né? Pra você ter uma ideia, eu tô falando com você aqui, você que tá me acompanhando agora aqui no bate-papo com o Roberto. O Roberto também tá na política há muito tempo. Tá na política não significa estar em partido, não significa ser candidato. Tá na política é se envolver com as coisas públicas coletivas, que envolvem a vida das pessoas. Discutir a cidade. Eu procurava o Roberto trabalhava no sindicato e eu ia lá pedir ajuda para ele. Quantas vezes eu fui lá te pedir dinheiro para ônibus? Eu era do movimento estudantil, ajuda a gente quer fazer uma manifestação aqui por causa do transporte. A gente ia pedir lá um carro de som, ia pedir uma ajuda. Quantas vezes você, o Leo Vanir, que é o ex-presidente do sindicato, quantas vezes não me receberam lá, me ajudaram? A gente não tinha dinheiro para comida, para o lanche dos alunos, para uma faixa que a gente queria fazer pedindo respeito, pedindo diminuição do preço da passagem. Então, fazer política é isso. O que a gente faz? Olha, quanto maior o espaço que você tiver, mais você pode fazer. Mais você tem poder para poder fazer. E é isso que a gente busca, né? Em benefício da coletividade, né? Que é o principal. Então, você participou do movimento estudantil lá no ensino secundarista, no Colégio Kennedy, e depois na universidade, né? Então, principalmente o movimento estudantil, a questão do transporte coletivo é um dos carros-chefe da discussão. Por quê? O estudante briga pelo transporte gratuito, que inclusive agora teve graças ao coletivo do pessoal, teve um avanço bastante importante no último ano com a aprovação da lei e tudo mais. Então, o movimento estudantil e a briga pelo transporte de qualidade e transporte gratuito para o estudante é uma pauta bastante grande, né, em todo o país, né? Em Ponta Grossa não foi diferente. Hoje é um direito constitucional, é uma luta muito grande porque o transporte diz respeito muito a uma questão na luta contra a desigualdade. Você não consegue ter acesso a um equipamento público, você não consegue ter dignidade humana se você não conseguir se locomover. E o que a gente pede é que o direito ao transporte, que é público, ele está previsto como uma obrigação pública, que você tenha acesso àqueles que mais precisam. Então, que você dê esse direito às pessoas. E quando a gente vê, no caso de Ponta Grossa, uma situação de uma empresa, de um preço abusivo, de um transporte de má qualidade, e quem que sofre com isso? As pessoas que são jogadas para mais longe. Então você pega um jovem que mora numa periferia, que mora longe da cidade, ele não consegue ter acesso a qualquer equipamento público. Imagine para você ter acesso à educação, ter acesso à cultura, ter acesso ao emprego, ter acesso ao esporte. Tudo depende de transporte. Então o transporte sempre foi uma luta do movimento estudantil, da juventude no Brasil inteiro. Não era diferente com a gente aqui em Ponta Grossa. Quando nós estávamos à frente do movimento estudantil aqui, a nossa luta não era só pelo estudante, nós brigávamos contra o aumento abusivo do preço da passagem que atrapalha todo cidadão, nós lutávamos pela questão da transparência no contrato, pela questão da melhora na prestação do serviço. Quebra do monopólio. Que é para todo mundo. Então, toda uma luta que nós sempre tivemos aqui. E o movimento estudantil é uma escola muito importante dentro da política. Eu comecei no movimento estudantil lá no Kennedy, quando eu virei presidente do Grêmio Estudantil. Então nós tínhamos uma pauta dentro do colégio. Depois eu virei presidente da União Municipal dos Estudantes. Nós reativamos a entidade em Ponta Grossa. A entidade tinha um papel de organizar os grêmios estudantis em todos os colégios. Depois disso, lá na universidade, no DCE, a gente pegou uma pauta que até ia além do transporte. Nós tínhamos uma pauta da educação, do transporte e também uma questão que envolvia contrato do lixo, que sempre o lixão a céu aberto que nós tínhamos na cidade, a questão do contrato com o lixo também, escândalos, corrupção, problemas que a cidade infelizmente tinha e ainda tem muitos problemas relacionados a isso.
e nós usávamos essa força do movimento estudantil para brigar muito por isso, para defender os interesses da cidade. Já aproveitando, falando em movimento estudantil, você que sempre foi envolvido e acompanha, como que você vê hoje o movimento estudantil? Vamos falar de Ponta Grossa aqui, porque nos anos 80, 90, o movimento estudantil era muito forte. Hoje eu não vejo o movimento estudantil com essa força toda. O que você acha que acontece com o movimento estudantil? Como que você vê essa perda de força e de discussão nas universidades e também no ensino médio? Nós vivemos um novo momento e essa situação das próprias redes sociais, a maneira de se mobilizar mudou bastante. Você não tem hoje as mesmas lideranças raízes, aquela liderança que faz formação política, aquela liderança que debate os temas, que envolve. Hoje virou um mundo, uma terra, digamos assim, sem lei, onde todo mundo pode falar, mas ninguém sabe direito o que está falando. É muito influenciado por muitos interesses específicos. E essa nova tecnologia, as redes sociais, elas têm um papel muito importante de dar voz, das pessoas poderem, porém, por outro lado, a formação política foi muito prejudicada. Hoje você não consegue ter essa mesma formação, qualificação que nós tínhamos antigamente, porque hoje o estudante que antes fazia uma formação política, que tinha um debate político mais aprofundado. O debate, hoje ele está aqui nesse troço aqui, ele faz assim, e fica desse jeito. Ele só replica e não nem vê a fundo o que está sendo debatido. E eu acredito que a própria falta de liderança nos movimentos que perderam muita força também, né? As instituições, as entidades, outras influências que acabaram acontecendo. Infelizmente, eu acho que é uma modernização. A própria política está assim. Não é só o movimento estudantil. Você pode observar que hoje nós temos métodos diferentes de eleger políticos. Antigamente você tinha um líder que inspirava, um líder que comandava, que liderava. Hoje você está cheio de maluco aí que grita, fala besteira, não tem fundamento nenhum e é o mais votado. Está aí ganhando holofotes pelas redes sociais, tendo outro tipo de liderança. E eu não sou dessa época, apesar de ser um deputado jovem de idade ainda, né? Eu tenho 34 anos, eu não me elegi nessa onda. Você pode perceber que tem muitos políticos a nível municipal, estadual e federal que se elegem agora nessas ondas de redes sociais. Contrata um marqueteiro, vê o que o público quer ouvir e acaba... E assim, que são mesmo sem conteúdo. Você pega ali, faz uma gritaria, ofende, critica, mas sem um fundamento, uma formação política, um projeto, uma ação, uma história, e por si só se elege. E até porque sabe que o eleitor também não tem um senso crítico e aceita qualquer coisa que vem. Exatamente. Então, tem muito disso. Então, não é só no movimento estudantil. Eu acho que a própria metodologia da política, essas ações mudaram muito ao longo dos últimos anos com esse novo método de abordagem que nós estamos tendo aí, né? Via aplicativos, WhatsApp, principalmente. E é irreversível, né? O que tem que se fazer, né? Você lá tá no Congresso, muito se discute lá a questão, não de controle das mídias sociais, mas de ter punição para aquela questão dos fake news, enfim, que você tem que ter uma responsabilidade no que você coloca aí no celularzinho, né? Isso não só pela questão, Roberto, de política. Nós temos que tratar disso por uma questão de saúde da sociedade. Esses dias teve uma menina que se suicidou, uma questão com um ator, sei lá, alguém conhecido, foi colocar uma fake news lá, a menina acabou se suicidando por uma questão de uma informação. Mentiram sobre ela. Vamos falar o popular aqui. Inventaram uma história sobre essa menina, mentiram sobre ela. Ela falou, pelo amor de Deus, parem de falar isso que é mentira, e era mentira. E aquilo se repercutiu de uma maneira grandiosa, uma pressão em cima dela. As redes sociais hoje são uma das grandes responsáveis por um problema da humanidade, que é o problema da depressão. A menina se suicidou. Mas nós tivemos um caso agora de um garoto de 17 anos que foi espancado e morto por uma mentira das redes sociais. Teve uma mentira, um jovem de 17 anos foi envolvido numa mentira, ele foi espancado, ele morreu por uma mentira. Nós tivemos o caso mais famoso em São Paulo, de uma mulher que foi confundida com um caso do Rio de Janeiro, ela era de São Paulo, ela tinha problema de saúde mental, era uma pessoa que precisava de cuidados, ela foi espancada até a morte, ela foi arrastada nas ruas por populares, por uma mentira. Depois foram ver que era mentira. E ela simplesmente... Então,
e a gente está dando exemplos dos mais graves, mas nós temos aos milhares exemplos todos os dias de situações que envolvem vacina, de situações que envolvem a vida das pessoas, que envolve emprego, que envolve tudo quanto é tipo de informação que você amedronta, que você ameaça, que você bota medo, que você cria situações muito graves. Por exemplo, se espalhou de novo esses dias uma mentira de que doar sangue era um movimento que estava trazendo doenças. Se espalhou esses dias que tinha um grupo de pessoas invadindo as casas disfarçados de médicos. Então, assim, constantemente você tem mentiras, e essas mentiras que as redes sociais colocam, se você não as responsabilizar, se você não colocar a regra dizendo, olha, se você cometer crime aqui, isso daqui precisa ter punição, e não é só para a pessoa, porque hoje, Roberto, o debate que nós fazemos no Congresso não é só a individualização. A individualização do ser que comete um crime já é possível de ser feita. O problema é que as plataformas que deixam isso acontecer e não se responsabilizam, não controlam, porque isso dá dinheiro para elas, dá like. Se você não colocar uma responsabilização sobre elas, você deixa com que elas coloquem essas métricas para impulsionar isso porque rende dinheiro. E acabam propiciando esse tipo de situação. E você deixa isso correr à solta. O que a gente está colocando aqui é responsabilização principalmente das plataformas especificamente. E aí isso não é de maneira alguma ter controle sobre publicação, sobre direito de liberdade. Pelo contrário, garantir regras, como a Europa já fez essa regulamentação, outros países, é garantir uma liberdade de expressão com o devido respeito para que a sociedade não seja prejudicada com criminosos. A gente está falando de pedofilia, a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está falando de tráfico de pessoas, a gente está falando de tráfico de armas, e de uma terra, de um mundo ali, um submundo que acontece nas redes sociais, que é uma tragédia. Os pais sabem disso. Os pais que têm crianças de 3, 4, 5 anos de idade que estão ali tendo acesso a esse mundo, porque a internet é um mundo sem fim, sabem da importância de você ter um controle para que crimes não sejam cometidos. É um assunto que vai ser bastante discutido ainda, mas né, é algo que é irreversível, mas que tem que ter uma discussão na sociedade e principalmente não é aqui no Brasil, no Congresso Nacional. Isso daqui não é ideológico, é o mundo, é um novo momento, é essa situação que chegou. É um problema da sociedade e precisa ser resolvido pela sociedade. Assim como quando surgiu o rádio, TV, da mesma forma. Agora vamos falar sobre a questão política, a tua carreira política. Então, você veio do movimento estudantil, em 2012 você foi eleito, mas em 2008 você já tinha sido candidato, foi candidato e ficou como suplente. Em 2012 foi eleito, foi o vereador mais jovem da história de Ponta Grossa? Eu fui o presidente da Câmara mais jovem da história da cidade. Presidente da Câmara mais jovem. Então, eleito em 2012, assumiu em 2013 o primeiro mandato. E aí, já no primeiro mandato, veio a questão da eleição da Câmara, acabou tendo um conflito, uma confusão lá na eleição, e você acabou sendo eleito o presidente da Câmara e teve um destaque muito grande naquele momento de mudanças da Câmara. A questão do transporte coletivo também teve uma discussão importante naquele momento, e você teve uma atuação de destaque. Então, como que foi esse primeiro momento teu na carreira política eleito de fato? Foi desafiador, né? Que meu sonho era ser vereador, eu ia lá na Câmara como líder estudantil e os vereadores não atendiam a gente, né? Marcava horário, não atendiam, chamava a gente de, venha fazer baderna, bagunça, porque a gente ia lá brigar. Baderna sobre o status quo que eles colocavam lá. Os reis supremos que não ligam pro povo, que não atendem as pessoas, que são preconceituosos, muitas vezes. E a gente decidiu no movimento estudantil ali que a gente tinha que ter uma voz que tivesse poder de usar o microfone. Lá na Câmara era o espaço para fazer isso. Então eu fui candidato a vereador em 2008, não ganhei eleição, mas fiz uma votação expressiva. E essa votação me deu legitimidade para ser ouvido. Então a gente continuou o trabalho a partir de 2008, 2012. Eu fui o vereador mais votado da cidade dos jovens, dos novos, dos eleitos, dos vereadores de primeiro mandato, e o terceiro mais votado da cidade. Eu fiz quase 4 mil votos, né, em 2012, e com 3.731 votos.
Então, Deixou muito vereador já experiente para trás. pois é, eu fui o mais votado dos vereadores de primeiro mandato, o terceiro geral da cidade. E teve aquele episódio do falso sequestro da ex-vereadora Ana Maria, que envolveu ali muitos atores políticos. Uns ficaram escondidos, né? Na moita Não ali. apareceu, Mas estavam... ou até apareceu, mas não foi dado tanta publicidade. E nós tivemos que tocar esse assunto. Só que eu tinha 23 anos de idade, um moleque que veio da vila, que não tinha marra política nenhuma, que não devia satisfação a nenhum político lá, só o povo. E eu virei presidente da Câmara naquela circunstância, com um grupo dos vereadores jovens, de primeiro mandato. Então eu, o vereador Pietro, o vereador Laroca, o vereador Aguinel, o vereador Careca, tudo vereador de primeiro mandato, o vereador Cenoura, para não esquecer os nomes. O único que não era de primeiro mandato era o doutor Pascoal. Um cara com uma retidão, com um trabalho também muito crítico, né? Sempre teve um mandato muito correto, assim, o doutor Pascoal. E nós ali, os vereadores de primeiro mandato, fizemos um enfrentamento. Eu virei o presidente da Câmara. E na presidência da Câmara, a primeira coisa que eu fiz foi defender aquilo que eu defendia antes de ser vereador. Vamos mudar o que está errado aqui. Então você via lá, por exemplo, Colocar em discussão algumas pautas que até então não eram muito debatidas, né? colocar mais transparência, dar liberdade para a participação popular, acabar com aquele poder supremo que tinha os vereadores. Por exemplo, se votava projetos de lei ali na Câmara, pelo menos até eu virar presidente da Câmara, eles incluíam na pauta no mesmo dia, votavam ali sem dar explicação, sem dar transparência para as Chamado afogadilha, né? incluir um projeto na pauta, na ordem do dia, durante a sessão, sem as pessoas saberem do que se tratava. Nós tínhamos ali falta de publicidade sobre aquilo que ia ser debatido. Eu implementei ali um sistema de transparência. Nós começamos a publicar a partir da minha gestão a pauta que ia ser votada com antecedência. Nós colocamos limite e transparência na utilização do dinheiro público. Nós diminuímos proporcionalmente o número de assessores. E isso não era para fazer uma pauta, está fazendo ali um debate para enganar as pessoas, ele está sendo ali... Não. Nós fizemos por respeito às pessoas. O que nós fizemos ali? Colocamos controle no uso do celular. Eu fui o primeiro presidente da Câmara a descontar salário de vereador faltoso. Nós colocamos ali rastreadores nos veículos. Nós fizemos um debate onde a Câmara não ficou refém da Prefeitura. Eu acho que eu fui o primeiro presidente da Câmara e o único da história da cidade a não ter um cargo indicado na Prefeitura. Eu não tive um cargo indicado na administração municipal, porque o presidente da Câmara tem muito poder. Eu não conheço um presidente da Câmara até hoje na história, o desafio aqui, que não tenha feito indicação de cargo na Prefeitura. E aí você, como presidente da Câmara... Você não fica de mãos atadas, né? Você tem mais autonomia. Debate sobre muitos temas importantes ali na cidade, sem contar o debate que nós fizemos, como você bem colocou, do transporte coletivo, do lixo. A sugestão de implementação da ouvidoria da saúde foi um trabalho do meu mandato. Era até visto de iniciativa, mas eu propus a lei. Aí o prefeito, à época, fez a implementação, o Marcelo Rangel, mas o debate quem levou foi o nosso mandato, a ouvidoria da saúde, um instrumento importante. Eu lembro do debate com o Sindicato dos Servidores Públicos. Nós mudamos a lei da OPV, as operações de pequenos valores, que foi uma sugestão. O pagamento dos precatórios dos servidores municipais. E isso era importante para a Prefeitura, porque quando nós implementamos um valor maior de pagamento da OPV, nós diminuímos o número de precatório, portanto, diminuímos o número de juros que a Prefeitura tinha que pagar. Pagamos com antecedência dívida com os servidores públicos, porque aumentamos o valor da OPV. Foi uma sugestão do sindicato. E nesse caso ele não beneficiava somente os servidores, os trabalhadores, sim, o município, a sociedade, porque você consegue estancar a dívida, diminuir o juro, e esse valor, esse recurso que você acaba gastando com juros, se utiliza em outras áreas. Então ele era benéfico para o trabalhador e para a sociedade, né? Então esse é uma experiência, claro que era uma experiência que eu pude ter por ser presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem um poder muito maior de força política, né? De articulação, de trabalho. E nós conseguimos conduzir com um debate muito correto e muito compromissado com essas pautas que me levaram a ser vereador. E isso me deu
uma visibilidade maior, porque eu não sou filho de político. Eu não tenho rádio, eu não tenho televisão. Eu não sou fruto dessa onda de redes sociais aí que fica fazendo esses vídeos malucos. Então, foi um reconhecimento da população e aquilo me credenciou para disputar uma vaga como candidato a deputado, né? Então, você foi eleito primeiro mandato em 2012 foi eleito, em 2013 assumiu, e já na primeira eleição de deputado federal você foi candidato, você foi eleito pelo PCdoB. Pelo PCdoB, que era um partido desde o movimento estudantil, né? E quando você foi candidato como deputado federal, também era PCdoB. Também era PCdoB. E já foi eleito como primeiro candidato. Como vereador você não teve isso na primeira eleição, mas como deputado já na primeira eleição, inclusive, acho que foi o deputado mais jovem do estado do Paraná, deputado federal mais jovem do estado do Paraná, né? Eu fui o deputado mais jovem do estado e até hoje o nosso mandato, aquele mandato, foi o mandato mais votado da história em Ponta Grossa. Nunca, até hoje, alguém alcançou a votação que nós alcançamos em 2014, que para mim é um motivo de muito orgulho. Mais de 60 mil votos aqui na 61 mil votos em Ponta Grossa. Então, em 2014. No primeiro mandato, se reelegeu, teve um destaque, né? A gente acompanha, né? Quem acompanha aí a imprensa, a política, vê o destaque que você tem a nível nacional e algumas pautas, né, que se discutem. E daí foi assim, nós estamos falando aqui no podcast, eu não fujo de polêmica e tenho que contar a história como ela é. Eu me torno o político mais adorado pelo povo de Ponta Grossa, por tudo que nós fizemos na presidência da Câmara, né? O trabalho. Então eu viro o político mais querido da cidade. E de um ano para o outro eu viro o mais odiado. Ei, vamos fazer um parênteses aqui, porque quando você foi eleito, logo em seguida veio a questão do debate do impeachment da ex-presidente Dilma. Né? E a Ponta Grossa é uma cidade conservadora, né? E você se colocou, né? A tua posição não poderia ser diferente, então criou para você um problema bastante grande na questão política aqui da cidade. E mesmo assim você enfrentou, né? A política tem que ter coragem. Eu vejo muito frouxo, muito político que... Eu respeito quando você faz um debate sobre a vontade da população que merece ser respeitada. Porém, o político também tem que ter autonomia e ele tem que ter responsabilidade, coragem para ele debater com a sociedade, com as informações que ele tem e tomar as decisões que de fato seja a melhor decisão para atender as necessidades das pessoas. E a época do impeachment, eu estava em Brasília, eu sabia que nós vivíamos um momento grave na economia, que o governo da Dilma cometeu erros graves na economia, que nós tínhamos um problema grave na política, investigações, mas todo aquele contexto não poderia ser utilizado para tomar medidas populistas e medidas que quisessem resolver o problema de maneira que o problema não seria resolvido. O que eu estou querendo dizer? Não adiantava querer tomar aquele remédio, eu sabia que aquele remédio não resolveria o problema, porque o problema era muito mais grave do que aquilo. Não adiantava fazer o impeachment para resolver o que as pessoas queriam. Não adianta trocar o motorista de um carro que está com um problema mecânico. E não é só isso. A questão aquilo traria um agravamento muito maior na institucionalidade do nosso país. Tanto que a crise se alastrou. Veio o Temer, veio o processo de afastamento do Temer, aí não tiraram o Temer, mesmo com todos os escândalos que envolviam o Temer. E aí veio o que eles queriam, que era o que eu temia. Medidas que afetariam as pessoas mais pobres. Veio a retirada de direito trabalhista, a retirada de direito previdenciário, que mesmo sendo depois aconteceu, a retirada de seguros-emprego, a retirada de dinheiro da saúde, da educação, do transporte, da assistência social, a retirada de direitos, funcionalismo público. Quando a gente fala do funcionário público, as pessoas falam, mas funcionário público, elas vendem uma imagem para elas. Mais de 90% dos funcionários públicos ganham salário desse tamanho. Nós estamos perdendo mão de obra qualificada no serviço público, que prefere ir para a iniciativa privada pela desvalorização. Você pode olhar em todas as esferas. Então, tudo isso... E o processo de terceirização também. Terceirização irrestrita. Nós tivemos quarteirização, nós tivemos uma situação grave. E isso, Roberto, era um processo que envolvia o debate do impeachment. E o que eu dizia lá na época? Querem tirar Dilma? Vamos fazer nova eleição. Se tiver uma nova eleição, como a lei permite, tendo a cassação da chapa, o povo vai escolher. E o povo vai escolher de acordo com o projeto.
Aí se vier um projeto que defenda isso e ganha eleição, tudo bem. Decisão. Porque daí foi eleito. Se você tem um candidato que diz assim, olha, eu vou acabar com a tua aposentadoria, vota em mim, e você votar, ele foi eleito. Como aconteceu na Argentina recentemente. O presidente da Argentina disse isso. Ele falou, olha, tá acontecendo isso, votem, e votaram nele. Ele tá fazendo, já estão se arrependendo. Mas ele foi eleito dizendo isso. E a época do impeachment era muito grave porque eles se aproveitaram do momento grave. Eu estou dizendo quem eles? Um grupo econômico, os banqueiros, os poderosos, que sequer moram no país, tinham um interesse específico. Eles se aproveitaram para implementar isso, para tomar o poder à força e colocar isso à força num Congresso Nacional que estava vendido. Um Congresso Nacional que estava refém de tudo isso. E isso era muito grave para as pessoas. Depois, as pessoas começaram a analisar as ações específicas que tanto prejudicaram o nosso país, o travamento do crescimento econômico, as medidas impopulares que vieram, o aumento do preço do combustível. Por exemplo, o Temer fez a terceirização, ele fez a medida provisória, que teve um vídeo meu que bombou bastante, que foi bem replicado aí, sobre as petrolíficas. Nós tivemos, por exemplo, o problema grave que aconteceu aí no preço do combustível e tudo mais, aconteceu por medidas como aquela, venda de refinarias, venda de ativos públicos, privatizações específicas, que era esse interesse para atender um grupo muito menor de pessoas, que quem paga a conta é a população. Mas isso aconteceu num aprendizado, um ensinamento para nós mesmos, eu mesmo aprendi muito com tudo isso. Eu acho que radicalismo não é bom em lugar nenhum. O debate é muito importante sobre a democracia como um todo. Eu acho que o Brasil se fortalece durante esse período, tudo que aconteceu de lá para cá, e eu mesmo aprendi muito com tudo isso. E fico feliz de ter tido coragem, porque foi muito difícil. As pessoas não tinham todas as informações e elas queriam uma solução muito rápida. Então a pressão era muito grande. E eu fico muito feliz porque à época eu até tomei uma decisão assim, olha, se precisar eu sair da política eu saio, mas eu não vou me corromper, eu não vou vender as minhas convicções só por pressão. E é preciso ter coragem dentro da política. E eu vi muitos deputados, muitos políticos assim, Roberto, olha, você tem razão, mas não tem como. Não posso falar isso em público. Eu não posso. Falei, poxa, mas se você acredita, você não pode falar em público, então tá acontecendo o inverso. As pessoas não te elegeram só para você fazer a vontade delas. Elas te elegeram para você liderar, para você tomar decisões importantes. É igual a casa da gente. Eu tenho meus filhos. Eu faço o máximo possível para atender o que os meus filhos querem. Mas não vai dizer sim sempre. Mas tem momento que eu tenho que dizer não para os meus filhos. Eu tenho momento que eu tenho que olhar para o meu filho e falar, não, isso eu não posso fazer. Isso está errado. Não, mas eu quero. Você não vou fazer agora. Eu quero ser teu filho. Não, eu não posso. Isso eu não vou fazer. Está errado. Meu filho, inclusive aconteceu agora. Ontem eu estava lá, meu filho estava jogando no celular, ele veio, compra isso daqui para mim. Falei, filho, eu não posso comprar isso agora. Não, mas compre porque... Falei, filho, agora eu não posso fazer. Nós já combinamos. E tava lá, era um joguinho, era um preço absurdo. Falei, eu não posso comprar. E não é nem o valor. Pode ter, mas é questão de momento e dizer que não é o momento de ter de atender essa vontade. Não é fazer a vontade da criança ou do eleitor a hora que ele quer. E vai ensinar errado. O político é a mesma coisa. E essa questão de coragem e convicção não é algo fácil, não é todo mundo que tem, né? Dizer não para um filho é uma coisa difícil. Você repreendê-lo, você dizer, você vai tomar banho agora está na hora da tarefa, você tem que vir aqui. São decisões que você toma, a gente faz esse comparativo com a política, porque talvez a maneira das pessoas compreenderem quem tem um cargo público, principalmente o gestor, o deputado, o vereador também, na hora que ele toma decisões em temas importantes, mas principalmente o prefeito, o governador, o secretário, quem é gestor, quando você tem que tomar decisões que são difíceis, mas você precisa ter coragem de tomar, porque isso pode ser que você nem tenha a colheita do resultado de maneira imediata, pode ser que isso venha lá na frente, mas o melhor comparativo é com a sua casa. Talvez o melhor gestor que exista é uma mãe, porque a mãe tem que tomar 10 decisões por dia, o pai e a mãe, 20 decisões por dia na casa, tem que estabelecer prioridade, tem que saber qual que é a conta que vai pagar primeiro, o que dá para fazer de dívida, o que não dá, o que tem que fazer com o filho, com a filha, aonde que pode deixar ir, aonde que pode deixar não ir, como que você faz isso? E muitas vezes são decisões difíceis. Muitas vezes o próprio filho não compreende aquilo.
Ele acha, você não gosta de mim. Você sabe que é dolorido tomar aquela decisão, mas você tem que fazer. Sabe que é pro bem dele. Quando o político ele é um populista, quando ele é um irresponsável, quando ele é um midiático, porque tem muito político que é aquele midiático, aquele da televisão, aquele do rádio, aquele que só quer aparecer na hora boa. O que ele faz? Fala, sabe o quê? Eu não tô nem aí. Nem que o que eu faço aqui seja ruim depois. Não quer saber das consequências. Eu quero ficar bem na fita. Então ele toma decisões irresponsáveis. Não pode fazer isso. O político tem que ter coragem para tomar decisões que sejam, de fato, decisões corretas, para que você não tenha um prejuízo na vida das pessoas. E você teve esse destaque a nível nacional e continua tendo, e agora é o terceiro mandato que você está, né? Hoje você está numa comissão importante a nível de Congresso, a nível de Câmara, que é a Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Então, é uma comissão bastante importante. Inclusive, essa semana, a gente teve agora, semana passada, a gente teve um fato que em Ponta Grossa, infelizmente, é um asilo clandestino, ali tinham pessoas idosas em condições subhumanas, né? Então, hoje, o idoso, ele tem, assim, um tratamento difícil e às vezes não é nem... Nós estamos falando de um asilo clandestino, mas às vezes tem pessoas que têm esse mesmo tratamento dentro de casa, né? Com os filhos junto. Tem aquela questão dos filhos que pegam o cartão pagamento do idoso, enfim. Então, a questão da discussão dos direitos dos idosos é uma pauta bastante importante a nível de Brasil. E você está dentro dessa pauta, né? Você é o presidente da comissão, inclusive. Eu participo da Comissão de Relações Exteriores. Então, eu participo de outras comissões, mas na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, eu presido essa comissão. Presidi no ano de 2023, né? Com pautas muito importantes. E nós temos uma linha demográfica que nos impõe um grande desafio para os próximos anos, para as próximas décadas. O Brasil está deixando de ser um país jovem para se tornar um país mais velho. Quando você tem essa linha demográfica para acontecer, você tem desafios que precisam ser organizados desde já, em todas as áreas. Na questão do trabalho, na questão da saúde, da educação, na questão de segurança. Acessibilidade. Então, a pauta do idoso é uma pauta nossa, é uma pauta de toda a sociedade. Porque você tem que atender quem tem essa necessidade ou quem pretende tê-la. Todos nós pretendemos chegar até lá. Esperamos que sim. Esperamos chegar até lá. Então, na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, nós implementamos ali a discussão de pautas super importantes, que vai desde habitação até direitos humanos, que envolve todas as áreas. E eu fiquei muito orgulhoso, porque a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa me permitiu ter uma das agendas mais magníficas que eu já tive na minha vida, que foi um encontro com o Papa Francisco, que é um idealizador do debate da defesa do direito da pessoa idosa. Ele é um protagonista nesse assunto. Ele fez no ano de 2022 12 catequeses específicas sobre o direito da pessoa idosa, e nós tínhamos uma agenda política com o Papa Francisco, que era para durar 5 minutos, e acabou se tornando um encontro com ele de 40 minutos, onde eu pude apresentar para ele a nossa história, o nosso trabalho. Ele ficou muito feliz em conhecer a minha origem. Ele perguntou da minha origem, como que eu comecei esse meu trabalho. E ele falou para mim, olha, é por isso que você toma decisões diferentes, porque você não toma só com o intelecto. Ele falou, com a cabeça. Você toma com o coração, porque você sabe o que é sofrer. Com a experiência. E foi muito, assim, foi uma coisa inexplicável, assim, esse encontro, esse aprendizado. Não apenas por eu ser católico, não é uma questão apenas de religião, mas uma questão de amor mesmo, de liderança, que o Papa exerce sobre a humanidade, sobre a liderança que ele tem enquanto um líder religioso que é, né, independentemente da religião. Então, na comissão nós tivemos essa experiência, esse trabalho, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agora vamos mudar a pauta, vamos falar de política municipal. Estamos em 2024, esse ano nós teremos eleições aqui no município, eleição de vereador e prefeito. E você, como um protagonista aqui da política municipal e regional, como está a situação partidária e a tua situação pessoal? Porque hoje você está, como a gente falou, no destaque a nível nacional. Hoje você é o único deputado com mandato aqui na região que está exercendo o mandato. Discutiu a questão do carbono, você já falou inclusive aqui no portal BNT sobre uma outro assunto, que se a gente entrar aqui vai se alongar, mas é um assunto bastante importante para o país e para o mundo, né? Então você está tendo um destaque a nível nacional como deputado, e a nível estadual também. Como que você discuta, como você pensa essa pauta da eleição municipal, que não tem como passar distante de você, né? Pronto.
não tem como passar distante. Eu moro aqui. Eu posso discutir qualquer assunto. Eu posso estar com o Papa, eu posso estar com o presidente da República, eu posso discutir com os ministros. Mas toda quinta-feira eu volto para Vila Gimberg, porque eu moro em Ponta Grossa. Todo dia, toda semana, as pessoas me mandam mensagem. Todo dia. Aliel, eu tô com um problema na minha rua. Aliel, eu tô com um problema porque o meu posto está sem médico. Aliel, ou eu tô com um problema porque a escola do meu filho tá com esse problema aqui. Aliel, porque as pessoas não diferenciam o mandato. Elas identificam a liderança. E elas procuram a liderança. E eu vejo aí que 99% dos problemas que eu sou procurado em Ponta Grossa não é para discutir o crédito de carbono. As pessoas não me procuram para eu discutir a mudança da LDB. E até porque 95% das pessoas, eu imagino, que não sabem o que é crédito de carbono, não conhece essa pauta. Mas elas não me procuram para debater. As lideranças, sim. Mas elas não me procuram para a função que eu tenho como deputado. Elas me procuram para a função de prefeito. Para a necessidade imediata dela também. E eu falo, mas e aí eu fico de mão atada. Porque eu não tenho o poder de resolver esse problema. Eu tenho força, mas eu não sou o responsável. E eu fico pensando, mas por que não tem um médico lá? Mas por que estão trocando o asfalto no centro, sendo que tem uma rua, num bairro, cheio de casa, que está com a rua esburacada? Mas por quê? E esses porquês fazem com que eu não tenha como não debater esse assunto. Não como deputado, mas enquanto cidadão da cidade. E isso envolve o Roberto, isso envolve os vereadores que estão comigo, isso envolve as pessoas que acompanham o trabalho que eu faço. E o natural que você tem quando isso acontece é você buscar os meios para resolver isso. O que eu fiz? Eu estabeleci uma parceria com a prefeitura. Falei, prefeito, nós somos de grupos diferentes, a senhora não me apoiou, eu não lhe apoiei, nós temos diferenças políticas, mas a senhora é a prefeita e eu respeito isso. Eu sou o deputado, então eu quero ajudar a minha cidade, eu estou à tua disposição. Ao longo desse período, nós fizemos os maiores investimentos enquanto deputado, conseguimos recursos em diversas áreas, ajudamos a resolver os problemas. Eu fui ouvido muitas vezes não fui ouvido. Muitas vezes dei sugestões que foram aceitas, muitas vezes sugestões que foram descartadas. E é natural, isso é democrático. Agora, em 2024, não é dessa maneira que eu posso contribuir. 2024 é debatendo com um projeto que nós vamos apresentar à cidade, alternativo ao que está aí. Esse projeto político para a cidade é um projeto que nós vamos construir com um grupo político. Não é necessariamente o Aliel. E esse projeto se constrói com pessoas. Você não tem... Quando você individualiza num ser para resolver os problemas, você comete o maior erro que pode ser cometido na política, tentar encontrar um salvador da pátria. Porque aquele é bom, porque aquele é ruim. Ninguém é bom ou ruim sozinho. Se você está discutindo um projeto político para uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, você precisa ter um grupo, você precisa ter uma proposta. E a ideia de se construir uma candidatura a prefeito, você tem que fazer ela coletivamente com uma proposta. Um plano de governo, um plano que discuta todos os assuntos mais importantes para o futuro da cidade, para resolver os anseios que as pessoas têm em suas vidas. O que ela espera do poder público. E isso nós sempre fizemos desde que eu me envolvi na política. Em 2012, em 2008 eu participei disso. Em 2012, quando eu me elegi, eu participei de maneira mais ativa. Eu ajudei a construir um plano de governo que o candidato foi o Péricles à época, que quase ganhou a eleição, foi por 0,5%. Em 2016, eu fui candidato a prefeito. Nós apresentamos uma proposta para a cidade. Eu tenho muito orgulho de ter ido para o segundo turno e feito 45% dos votos da cidade. Em 2020, o cenário político, a pandemia, o mandato de deputado fez com que eu recuasse de uma candidatura, mas eu participei com um grupo que nós tínhamos e que nós temos ainda. Indicamos um candidato a vice numa outra candidatura com o Pietro. Apresentamos um plano de governo que o coordenador do plano de governo era o Pietro, o nosso grupo político. Apresentamos um plano de governo para a área da educação, para a área da saúde, para a área da infraestrutura, para a área do esporte, para a área da segurança, para a assistência social, para os servidores públicos. Nós tínhamos um plano, um programa que foi aceito pela então candidata que nós apoiamos. Não ganhamos a eleição, ela não ganhou a eleição, e agora é um novo momento. 2024,
é um momento diferente que a cidade vai ter que debater sobre o seu futuro. E nós temos um grupo e esperamos que as pessoas ouçam a nossa proposta para ver o que decisão vai ser tomada. De plano de governo, eu também acompanho política há bastante tempo, gosto. Como você, quando era criança, eu também ia nos showmícios, eu sempre gostei de política, de participar e de acompanhar a política e discutir a política. Mas assim, o que eu vejo é um defeito do eleitor, e eu me coloco como eleitor, é claro, é as pessoas votam nas pessoas, não votam no projeto, em uma proposta, em um plano de governo. Normalmente na eleição, as pessoas, o eleitor procura uma proposta milagrosa para resolver determinado problema. Vamos acabar com a fila da saúde, vamos fazer isso. Então vem uma proposta milagrosa e as pessoas se identificam com aquela proposta e com aquele candidato. Então é algo que eu vejo, assim, uma crítica que eu faço ao eleitor, com quem eu converso, eu discuto bastante isso, de as pessoas analisarem plano de governo, equipe, conjunto e não uma pessoa individualmente. Então não é o Aliel, a Elizabeth ou a Mabel que vai mudar o futuro da cidade, não é o Lula, não é o Bolsonaro. Então é uma questão muito maior. E as pessoas não conseguem, às vezes, entender isso, né? Querem realmente um salvador da pátria, como você falou. E isso atrapalha um pouco a discussão, mas é algo que a gente tem que, enquanto formador de opinião, tentar colocar isso, incutir na cabeça das pessoas, né? Mas a eleição municipal, você pode observar que sempre o cenário que começa a eleição dificilmente é o cenário que termina. Pega o histórico da cidade. Pega o histórico das eleições aqui, das pesquisas. Porque mesmo que seja de maneira subconsciente, quando se debate a eleição municipal, as pessoas prestam atenção, mesmo que seja subconsciente, sobre quem tem condições de levar aquilo adiante. Quando a Elizabeth se elegeu prefeita, ela não se elegeu prefeita apenas pelas suas qualidades pessoais. Ela era até desconhecida do ponto de vista da massa. Mas ela, pela população, foi compreendida como um grupo que tinha mais condições, com tudo que foi trazido de promessa. Por exemplo, o governador veio aqui, quase que se instalou no segundo turno da eleição municipal, visitou os bairros com a prefeita, o governador do estado. E até porque era a única cidade do Paraná que tinha segundo turno. Mas o governador foi e falou, vou fazer asfalto na cidade inteirinha. Não vai ter um lugar da cidade que não vai ter asfalto. Quando o governador faz isso, as pessoas não olham só a Elizabeth. Elas olham que tinha um grupo, que tem substância, que você tem ao seu entorno um grupo de pessoas para sustentar aquilo. Se sustentou ou não, o debate vai acontecer agora. A discussão nós vamos fazer agora. Esse é o debate que vai acontecer. Mas pode observar que as pessoas elas procuram aquilo que tem substância. Quem não tem base, quem é só midiático, quem é só propaganda, até funciona em eleição proporcional. Eleição de deputado, de vereador, até pega, porque as pessoas não debatem esse projeto. Aí sim elas votam só na pessoa. Mas na eleição municipal, não. Você pode começar aqui em cima. Se você não tem substância, se você não tem grupo, cada dia da eleição você perde. Então é natural você ver candidatos que começam a eleição com 50% de intenção de voto e não vão nem para o segundo turno. Um exemplo clássico é São Paulo. O Celso Russomano, que é deputado comigo, até me dou bem com ele, ele tem um programa famoso de televisão. Toda eleição municipal de prefeito ele começa lá em cima. Ele é um disparado na pesquisa. Ele é do rádio, da televisão. Aí chega a eleição, ele termina em 10º lugar. Termina quase em último. Por quê? Porque quando começa o debate, as pessoas começam a observar que, por mais que o Celso seja legal, conhecido, ele não tem substância de grupo, partido, gente, pessoas para governar uma cidade. E isso acontece, não é só lá. Isso acontece em todo lugar. E vai ser uma realidade aqui em Ponta Grossa. Então, um ano bastante importante para nós aqui, né? E falando em Ponta Grossa, né? No ano passado completou 200 anos, uma cidade antiga no estado do Paraná. Você que veio lá da Vila Cristina, Jamberg, dessa região, hoje é deputado federal, reconhecidamente, a nível nacional. Falando em Ponta Grossa, seja candidato ou não, o que você vê assim como o principal problema da nossa cidade, uma cidade de 200 anos? Historicamente, a nossa cidade tem um problema da falta de planejamento. Como nós somos uma cidade antiga, a cidade não se preparou para o seu crescimento econômico. Então, desde o plano diretor de todas as ações, você pode observar que nós temos bairros que foram criados longe do centro da cidade, sem a infraestrutura necessária, e isso encarece todo o trabalho do poder público
e criou uma carência de infraestrutura ao longo desses últimos anos. Isso do ponto de vista das decisões políticas. Um outro ponto é que a nossa cidade sempre foi uma cidade que concentrou muito poder econômico nas mãos de poucas pessoas, sempre foi uma cidade muito tradicional. Então, ao longo das últimas décadas, nós enfrentamos uma luta contra aqueles que se acham donos da cidade. Nós temos fazenda no centro da cidade. Nós temos fazenda que estão interligadas a bairros escorrendo veneno na casa das pessoas. Ao lado de escola. Né? Então, essa é uma situação que você ter esses donos da cidade faz com que a cidade tenha um travamento político muito grande. A cidade não pode ter dono. A cidade tem que ser de todos. E você precisa ter diálogo, você precisa ter competência técnica para resolver os problemas crônicos que a cidade tem. Nós temos mais de umas centenas de quilômetros de arroio a céu aberto, correndo para os bairros da cidade. Nós temos problema grave de habitação, nós temos problema grave ainda de infraestrutura, que melhorou muito ao longo dos últimos anos com as ações do governo federal, com os investimentos que nós conquistamos para a cidade. Problema da saúde. A cidade de Ponta Grossa não tem o mesmo atendimento do governo do estado que as outras cidades do nosso porte têm. Se você pegar Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, todas têm hospital com porta aberta do governo do estado. Ponta Grossa não tem um hospital porta aberta do governo do estado. Foi fechado o pronto-socorro municipal pela prefeitura e nós temos um problema grave de acesso. Porta aberta é quando a pessoa vai direto por uma necessidade. Então, são muitos problemas, a cidade precisa discutir seus problemas de infraestrutura e precisa ter força política para resolver os problemas, precisa ter acesso a quem toma essas decisões, a liberação dos recursos para resolver. Muito bem, então, hoje o nosso bate-papo com o Roberto é com o deputado Aliel Machado. Nós falamos aí de vários assuntos, da carreira política dele, de onde ele veio, das suas origens. Uma satisfação receber aqui você, Aliel. A gente sabe que a agenda é bastante corrida, né? Aproveitando esse período de férias no Congresso, embora política não tem férias, né? É difícil de se ter uma pausa, porque a pauta continua, os debates continuam, as reuniões, as conversas. A gente conseguiu esse espaço, então nós agradecemos assim a tua participação. E a gente faz essa discussão com várias correntes políticas, porque o debate político, o debate sobre a cidade, ele deve ser permanente, ele é muito importante para que as pessoas conheçam, né, as propostas, conheçam as deficiências da cidade, enfim, conheçam também a pessoa. E o objetivo desse bate-papo também é esse. Então, muito obrigado aí pela tua presença e deixar uma mensagem final aí para os seguidores do portal BNT e também das minhas redes sociais. Eu quero agradecer, Roberto, você pelo convite, parabenizar o BNT aí que está cumprindo uma função muito importante de voz para as pessoas em assuntos que outros talvez não abordem. Agradecer a oportunidade dos assuntos que você abordou aqui. São assuntos muito importantes, que muitas vezes as pessoas nem se envolvem tanto sobre o assunto de política especificamente, e é um assunto que decide sobre a vida de todos nós, né? Então, obrigado, que nós tenhamos aí um ano abençoado, um ano de muita saúde, de muitas alegrias, muitas conquistas. E convido as pessoas para acompanhar as minhas redes sociais, Aliel Machado, e as redes do Roberto, que a gente utiliza elas para trazer informação, para trazer notícias importantes sobre a vida de todos nós. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado. Hoje foi mais um bate-papo com o Roberto, um novo episódio. Próxima semana estaremos novamente aqui com um novo convidado, discutindo uma outra pauta, um outro assunto. E novamente reforçamos o pedido para que vocês curtam, compartilhem, porque é muito importante a gente levar essa informação ao maior número de pessoas. Obrigado e até a próxima.